vai que ser, Clarice, vai ficar aqui. Vou sentar de novo. Para conduzir essa... Você ficar no meio? Pode ser. Pediram para avisar muito brevemente que vai ter a integração com as crianças, então... Quem quiser. Gente, essa minha fala toda sobre a comunidade já faz parte aqui desse momento. Eu ia fazer sentada, mas já quando eu estou na cadeira eu já fui adiantando. Porque realmente, qual é a nossa intenção aqui com as meninas? Concretizar um pouco essa conversa toda que a gente tem. Que é assim, tá, tudo bem, eu vivo um carisma, eu vivo um sonho, eu encontrei uma forma concreta de tentar realizar isso e todos nós na nossa vida fazemos isso, né? Numa situação difícil com a nossa família, no trabalho, no nosso dia a dia, todos nós somos convidados e eleitos a viver isso. Mas, em comunidade, parece que existem oportunidades. A comunidade, ela proporciona caminhos para que a gente desdobre isso, não somente, tá? Entre aspas, na nossa vida, mas também até fazendo coisas um pouco mais, como é que eu posso dizer? Eu não gosto de dizer extraordinárias, porque eu acho que na nossa vida também fazemos coisas extraordinárias. Mas é fora do comum, fora do nosso dia a dia. Porque nós temos a chance de, por exemplo, ir levar esse sonho para outros lugares. Nós temos a chance de servir concretamente em alguns apostolados, algumas coisas que nos fazem ter movimento, que seguram a nossa doação, e a gente vai nesse lugar. As meninas, elas fazem parte da assistência das cidades. O que é isso? Gabriel é o responsável geral da comunidade e ele tem ao redor dele assistências que o assistem para que ele conduza a comunidade como um todo. E tem mais ou menos 300 pessoas espalhadas nessa cidade, certo? Cada assistência é responsável, por exemplo, a minha assistência com Mariana, Yasmin e Bia Porto. Nós somos as assistências de formação. Tem assistência de apostolado, com Larissa, tem assistência das cidades e assistência financeira, não é isso? Então, essas são as assistências. Aí cada um tem sua equipe e fazem mil coisas. A assistência das cidades, que é responsável é da MIP, que está aqui, cuida justamente das cidades onde a comunidade está. Então, em Recife, sempre tem pessoas que acabam sendo enviadas dessas cidades para ir levando esse espírito que aqui a gente acaba vivendo com mais intensidade por estar perto de Gabriel, por ser a sede da cidade. Então, é mais fácil a gente ter acesso a algumas coisas e essas pessoas ficam viajando para essas cidades para ir alimentando, enxergando, dando esse sonho, recebendo também, trazendo dessas cidades um alimento para cá muito importante para a gente, certo? As meninas, Paulo e Clarissa, não tinham, de jeito nenhum, né, a comunidade, em momento algum, chegou para elas para dizer assim, olha, vocês têm que passar agora 3 meses em Petrolina. Elas são, Paulo não está mais, mas na época era, e Clarissa está na responsabilidade de Petrolina, né? Temos essa comunidade de Petrolina. Que inclusive já foi embora quem estava aqui e que muitos não conseguiram vir porque estava bem baratinho a passagem, estava R$100.000 para poder vir para cá. Aí foi meio complicado, R$6.000, bem baratinho. Enfim, estava complicado, um monte de coisa, acabou que não conseguiram vir muita gente. Mas as meninas são responsáveis por Petrolina. E aí, ao longo do caminho, elas, indo sempre para lá, indo sempre para lá, começaram a ter uma sede, aquilo que se deles. Algo mais. Parecia que alguma coisa inquietava ela tudo. Não foi, minha gente? Como foi isso? Bom dia. Deixa eu dizer um parêntese. Você pode me botar para dançar 30 vezes, mas eu estou nervosa, suada, porque eu tenho muita dificuldade com isso, viu? E eu preciso falar isso, porque isso me acalma. Mas vamos lá. A assistência das cidades começou em 2021. Então, é uma assistência nova. A gente vai fazer 5 anos em fevereiro do ano que vem. Uma pausa. Eu vou falar do começo ou eu vou seguir? E aí, foi uma assistência nova. Nesse tempo de assistência,
a gente começou a viajar. Antes de surgir a assistência das cidades, como é estruturada, a gente tinha um único assistente, ele passou 9 anos nessa função e ele ia uma vez por ano em cada cidade. E aí, muita gente sabe que é. isso, Caio. E aí, quando a gente surgiu enquanto estrutura de assistência, a gente começou a ir a visitar as cidades com maior frequência. Então, por exemplo, a gente passou a ir 2 vezes ou 3 por semestre para cada cidade, certo? E aí a gente se reúne quinzenalmente para conversar sobre a dinâmica das cidades. E a gente foi entendendo que parecia que a gente precisava estar mais inserido na realidade das cidades. Que um final de semana, a cada 2 meses, ainda era pouco. E uma vez por ano era muito insuficiente. E 2 vezes, 3 vezes por semestre ainda era insuficiente. E enquanto a dinâmica de assistência a gente foi entendendo. E na época, Caio e depois Dames começou a provocar todos nós que somos membros da assistência a rezar com essa insuficiência dos 2 meses da visita por um final de semana a cada 2 meses. Então, guarda essa informação. Em 2023, ano passado é 24, né? Isso. Em 2023, eu participei de um processo seletivo e eu fui chamada para dançar na Suíça. Eu ia passar 3 meses com uma companhia de dança na Suíça. E aí... Desculpa, mas era na Suíça. O processo... Na Suíça brasileira. No final das contas eu tô ali, brincadeira. Não, mas e aí eu participei desse processo seletivo e deu certo. Eu passei, aí era para eu passar abril, maio e junho de 2024 na Suíça dançando como uma CIA de dança. Não é algo extraordinário, era uma coisa simples, assim, enfim. Mas, para mim, isso era muito grande, para mim isso era muito importante, assim, eu quis muito isso. E foi em julho de 2023. Em agosto de 2023, a gente teve a primeira reunião com o diretor da CIA, que tinha selecionado a gente. E aí, quando a gente teve a primeira reunião, ele disse assim: se vocês já tiveram alguma lesão, não venham. Por quê? A gente passa de segunda a sábado, dançando de 9 da manhã até mais ou menos 10 da noite. Então, é uma exigência muito grande do corpo. Quando a gente não está tendo aula e dançando, a gente vai estar se apresentando. Então, poupem o corpo de vocês se vocês já têm alguma lesão. Aí, volta um pouquinho a minha vida. Eu tive um cisto no cóccix e eu precisei parar de dançar por 4 anos. Então, eu tinha uma lesão. Só que eu queria dar uma de doida. Mas, como o título da palestra é escolher aquele que me escolheu. Então eu fui rezar com isso, porque eu fiz, quando isso chegou no meu coração, isso chegou diferente. E aí eu fui rezar. A princípio não tinha nada demais, enfim, eu tinha mais de 8 meses para me programar, para trabalhar, para juntar dinheiro e poderia dar certo. Eu ia para a Suíça, mas quando ele disse isso chegou no meu coração de forma diferente. Aí eu fui rezar. Agosto de 2023, eu fui rezar sobre a ida para a Suíça. E aí, quando eu estava rezando, caramba, eu detesto esse dia da minha oração. Eu tive muita raiva de Deus. Assim, todo respeito, mas eu estou sendo sincera. E aí eu fui rezar, e aí, dentro do meu coração, quando eu coloquei a possibilidade de eu ir para a Suíça, a primeira coisa que eu quis na minha vida foi ser bailarina, certo? Então, assim, quando eu era criança, o meu sonho de criança era ser bailarina. E eu tinha a possibilidade de viver como bailarina por 3 meses. Hoje eu sou psicóloga. E aí, enfim, fui ofertar isso para Deus. E aí, quando eu fui fazer a oferta, dentro do meu coração tinha uma voz bem sutil que dizia: e se esses 3 meses fossem para Petrolina? Aí
aí eu, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, não, não, não. Dentro de mim, uma raiva apareceu. E aí eu fiz, eu vou guardar essa história, eu não vou mais rezar sobre isso, deixa a vida acontecer. Agosto, setembro, outubro, e eu num grande dilema. Eu nem tirei meu nome lá da companhia de dança e nem encaminhei isso de Petrolina. Aí chegou novembro o Conselho Geral. Aí no Conselho Geral, a gente teve um momento de oração. Era um dia inteiro de oração. De manhã, a gente estava rezando sobre a nossa história com Deus. E à tarde, sobre o desdobramento da nossa história com Deus para a comunidade. O que Deus, a partir da nossa história com Ele, pode nos pedir em relação à comunidade. Ah, beleza. Eu fui, rezei de manhã, fiz memória de toda a minha história com Deus, me emocionei, nananã. Foi muito bonito, muito, muito bonito voltar para alguns lugares da minha história com Deus. E quando foi à tarde, eu fui rezar com o desdobramento disso para a comunidade. E aí, quando eu voltei para a minha história com Deus, eu me lembrei que eu escolhi Ele. Ele me escolheu e Ele é a maior escolha da minha vida. Aí, quando foi à tarde, eu estava rezando, eu já sabia o que eu ia entender, tá? Eu já sabia que eu ia entender que eu tinha que ir para Petrolina. Aí eu fui rezar, pedi a presença do Espírito, me coloquei na presença de Deus, nananã, nananã. Aí quando foi na hora do desdobramento, de novo, e se abril, maio e junho de 2024 você estiver lá em Petrolina em vez da Suíça? Aí beleza, tá bom, terminei a oração, fomos partilhar a oração. Aí eu fiquei um tempão nervosa, suada como eu tô agora. Não sei se eu digo, se eu não digo, não sei se eu quero dizer, não. Fiquei num dilema enorme, assim. Aí criei coragem de renunciar, porque eu já sabia o que viria pela frente. Criei coragem de renunciar o desejo de estar lá na Suíça. E disse assim, Gabri, porque Gabri que conduz o Conselho Geral. Gabri, talvez Deus esteja me pedindo para passar 3 meses em Petrolina. Caramba, aí a segunda coisa que eu detestei. Na hora que eu disse isso, veja, Gabriel não comentou todas as partilhas, mas na hora que eu disse isso, ele disse, Cacá, isso chegou em mim diferente. Isso pode ser voz de Deus. Aí eu, não! Podia ter dito qualquer coisa, claro que não. E ninguém sabia da Suíça, tá, gente? E ninguém sabia da Suíça. E as pessoas não sabiam até pouco tempo, entendeu? Porque, enfim. E aí pronto, eu saí do Conselho Geral, mandei mensagem no grupo e disse, pessoal, não vou mais poder ir para a Suíça, eu tenho uma lesão, não vou poder viajar e, enfim, é isso, eu agradeço muito pela confiança e tal. E aí, onde é que eu estive? Em abril, maio, junho de 2024? Em Petrolina. E aí, ela foi para Petrolina. Antes que ela se aprofunde um pouquinho nisso, né? A outra ficou sabendo, né? A outra ouvindo, e eu acho que isso é que é bonito, né? A gente escuta a história dos santos, assim, por exemplo, São Francisco começa a viver pelos pobres, aí tira a roupa no meio da rua, aí vai viver, a gente escuta isso. Aí Santa Clara, lá no castelo dela, ficou sabendo, aí vai atrás. É assim, Gabriel sempre diz, a gente segue Deus através das pessoas, não é de outro jeito, é vendo alguém que aprendeu o Pai Nosso com a avó, a Ave Maria com a bisavó, com a mãe, com o pai, sempre foi alguém que mostrou alguma coisa. Então está perto de quem vive, de quem está tentando, de quem está nessa luta, salva a nossa vida e também dá um estalo. É porque é aí que Deus age nessa sutileza. Lembra da passagem? Pensava que estava numa tempestade, no fogo, Deus não estava ali. Veio uma brisa suave e Deus estava ali. E é por isso que na comunidade dos viventes, fazem colocando de oração na oração, pode parecer estranho para quem não tem muito essa prática, porque é algo que a gente aprende realmente. Como é
é que a gente silencia para tentar escutar essa brisa suave? Porque é uma brisa suave, é uma de um sentimento, de uma inquietação. E a gente, depois de um tempo, começa a identificar. Mas isso é voz de Deus, não é da minha voz, não. Isso é voz de Deus. Isso a gente aprende, tá? Do mesmo jeito que a gente aprende outras coisas. Aí a outra estava perto e viu essa atitude de Clarissa. O que aconteceu, Paulo? Então, já estava com Cacá desde maio de 2022 na assistência de Petrolina, que já era, a minha entrada na assistência já foi uma resposta a um anseio, né, a partir de uma experiência de eleição, de ter Deus como absoluto da vida, nada mais, né, é meio assim, é meio intenso. Então, com o desejo de sair em missão, de dar aquilo que eu recebi, né? Eu comecei fazendo isso pela rede social, eu faço até hoje, mas é sempre isso, né? O algo mais fica ali aquela agonia, e era um ano bem tranquilo. Pra mim, assim, eu tava no meu último ano de graduação. As duas são psicólogas, né, minha gente? A gente tá com a mesma roupa, o mesmo óculos, a mesma profissão, mas não foi nada combinado. E aí pronto, eu estava no final da minha graduação, ao contrário de Cacá, que já trabalhava com isso há algum tempo, eu não tinha nada, né? Eu era uma estudante, não tinha como, enfim, sustentar muita coisa, não. Tinha somente o desejo, a agonia, as mesmas inquietações e tudo mais. Era meu ano de sexta etapa, né, de segmento do caminho para seguir na comunidade, e eu tinha dentro de mim um desejo incontrolável de fazer uma experiência assim, de como é que seria viver inteiramente e integralmente para Deus. Tinha esse desejo. E aí, tanto é que, isso é um detalhe, eu não vou me adentrar muito nisso, mas como presente de formatura eu pedi uma viagem para passar uma semana no Mosteiro Trapista. E aí, essa foi a primeira coisa que eu fiz no meu ano, assim, lá em março. Minha gente, viagem de formatura que normalmente a gente pede é para entrar assim, né? Qualquer lugar. Paulo pediu para ir no Mosteiro Trapista, veja bem. Mas assim, a gente brinca, mas que bonito assim, né? Eu disse assim, olha, se eu estou inquieta, se eu quero viver isso, eu vou passar uma semana no Mosteiro, eu quero viver essa experiência. Gabriel já tinha de novo, olha aí, né? Gabriel tinha feito essa experiência. Cláudia já tinha ido. Cláudia já tinha ido para Trapa, que é um mosteiro muito bonito, específico, voltado, falando maravilhas, quando foi passar uma semana lá. Aí isso também despertou em Paulo essa inquietação, fez eu aproveitar. Então vejo, né? É isso, a gente ficar se olhando. Vocês perceberam que eu vejo as pessoas fazendo a coisa, eu vou lá e imito. Geralmente. Eu também imito você. Oh, meu Deus. E aí pronto, né? Eu decidi a data no final de maio que eu ia fazer essa viagem. Eu não tinha colação de grau marcada. Eu não sabia como é que ia ser minha vida, quando é que eu ia terminar o curso, antes ou depois, mas eu marquei essa data da Trapa. E aí saiu a data da minha colação de grau para uma semana antes de eu ir para a Trapa. E Cacá ia no começo de abril. E aí fiquei sabendo da experiência dela, óbvio, fiquei empolgadíssima, né, feliz da vida e tal, um sentimento de queria, mas é isso, né, nós somos leigos, não existe uma vida consagrada assim na comunidade de forma que os membros sejam sustentados. Eu não tinha como me sustentar lá, era um contexto diferente, então eu estava bem tentando ficar em paz com o fato de que ela iria, e eu, né, antes de saber, né, porque como a viagem da Trapa eu marquei antes de saber da missão toda, enfim, tinha tudo isso no meio, porém, numa das reuniões da assistência foi levantado e se tu for também. Aí na hora, né, me pegou muito, e aí veja como é importante a vida em comunidade, entre irmãos. Minha primeira resposta é tipo, não tenho condição. Não tenho condição. Mas aí, dentro da assistência, eu lembro que uma pessoa falou, não, mas eu posso ver se eu consigo um dinheiro que eu ganhei a mais no plantão, se eu consigo destinar para isso. Lembra que lá no final do ano passado eu acompanhava vínculo em Petrolina. Uma pessoa que não tinha ido para o vínculo o ano inteiro foi
no último dia que eu estava lá presencialmente, chegou em mim no final do vínculo e disse: olha, eu tenho passagens para doar para vocês. Fale comigo que eu dou, é de vocês as passagens. As pessoas foram me lembrando dessas coisas e aí, a partir de um certo momento, eu somente pensei, assim, outro detalhe importante, a universidade começou a ter rumores de greve, certo? E aí eu bateu o desespero porque eu pensei, pronto, agora eu não vou me formar nunca, né? E aí, ao contrário do que eu esperava, minha formatura foi adiantada 1 mês do que eu esperava. Eu terminei tudo que eu tinha para terminar no meio de abril. Eu acho que 1 semana depois que eu já tinha ido, eu estava a data prevista para terminar minhas coisas, então de repente eu tinha um tempo, não era 3 meses, era tipo um espaço de 15 dias, que foi o que eu passei lá. Eu tinha um tempo, eu tinha a passagem, eu tinha possibilidades de providência para que eu pudesse ir, né, ofertada pelos irmãos. E aí eu imediatamente disse, quero. Só mandei as datas para Gabriel. Gabriel, olha, essas aqui são as datas que eu tenho. Ele disse, vamos? Eu, vamos. E assim, tudo concorreu para que eu chegasse lá no final de abril. E aí isso chegou pra gente, né, que está no NUVA, para tomar essas decisões, né? Então, assim, eu lembro até da minha postura de, sim, mas Clarissa vai ficar onde lá? Eu já começo a ser preocupada, a chata. Ela vai ficar onde lá? E é seguro? E como é que ela vai fazer? E não sei o quê. Eu gostava mesmo de começar a fazer um monte de perguntas, sim, mas... E ela vai ficar... E começou a gente a fazer essas perguntas e como ela poderia ficar não sei aonde, poderia ficar não sei aonde. Não acho bom, não. Acho que ele vai... E a gente começa a discutir isso lá, para ver a viabilidade, e surge a ideia. Veja, Petrolina está no centro, que tinha meio que acabado de inaugurar o centro lá. O centro de Petrolina é uma casa, certo? Uma casa mesmo. E aí disseram, olha, tem um quarto lá que está vazio, que a gente não tem uma autorização para ele, a gente poderia mobiliar ele todinho para a Clarissa ficar lá. Aí eu disse, bom, mas tem que ver aí como é que vai ser, se isso vai ser confortável, se vai dar certo, não sei o que lá, vamos ver, né? E outra coisa, Clarissa trabalha, como é que porque primeiro ela foi primeiro, né? Como é que ela vai fazer? Os pacientes, coitado, nunca ser psicóloga, de repente, como é que vai ser isso, né? E aí a gente começou a perguntar, então eu queria que a Cacá trouxesse, que eu sei que ela tem mais dificuldade de dizer assim, o que foi que ela fez para ir, né? O que foi que tipo de escolhas, como é que você começou a movimentar a sua vida na prática para poder passar 3 meses fora aqui, né? Porque aconteceram coisas. Sim, sim. Quando eu... Lembra que a ideia era ir para a Suíça. A Suíça é um pouco mais cara. Aí, nesses meses, eu tenho caixinha, assim, na minha organização financeira, eu comecei a separar um dinheiro pensando na Suíça. E aí, quando foi para ir para Petrolina, ficou uma quantia um pouquinho maior, assim, né? Porque eu estava pensando, eu nem sei qual é o nome da moeda da Suíça, mas é diferente. Franco suíço, não é? Pronto. E era bem caro, Aí eu comecei a me programar para isso e eu sou psicóloga, eu atendo presencial e atendo online. É metade das pessoas. Na verdade, assim, 70% das pessoas presencial e 30% online. Então, eu tinha esse dinheiro quando eu tomei a firme decisão de ir para Petrolina. E aí, quando foi no começo do ano, que compramos a passagem, estava tudo certo, eu ia passar 3 meses, eu estava disposta a abrir mão de trabalhar por 3 meses, certo? Existia uma disposição dentro de mim. Então, eu poderia continuar trabalhando online, com as pessoas que quisessem e pudessem continuar online, e os 70% eu ia sugerir a suspensão do processo, caso eles não quisessem, ou encaminhamento. Então, quando eu tomei a decisão de ir para Petrolina, eu tinha a possibilidade de ficar só com as pessoas que eu atendo online,
e perder 70% das pessoas que eu atendo, mas e poderia ficar com as pessoas que topassem continuar online. Aí, para minha surpresa, né? Enfim, eu ia confiar na providência de Deus. Então, eu viajei no começo de abril, e aí no meio de fevereiro eu comecei a conversar com as pessoas que eu atendia presencial. Aí eu falei, pessoal, eu vou precisar passar 3 meses fora, abril, maio e junho. E a gente precisa conversar sobre o nosso processo. Então, eu dou a possibilidade para você, se você quiser, da gente continuar o processo online. Mas, se você não quiser, tem 2 opções. Eu posso te encaminhar para alguém da minha extrema confiança, ou a gente pode suspender o nosso processo no tempo que eu estiver fora, e quando eu voltar, eu posso entrar em contato. Se você quiser, a gente retoma o processo. Para minha grata surpresa, todas as pessoas quiseram ir para o online. Para dizer todas. Uma adolescente, ela disse, Clarissa, eu posso fazer a experiência, mas eu não sei se eu vou me adaptar, porque ela tinha uma dinâmica particular em casa e, de fato, para ela seria mais difícil. Aí pronto. Quando eu cheguei em Petrolina, eu ainda estava com todo mundo. E só essa menina não continuou comigo. Então, a minha disposição era ofertar tudo, e o que eu recebi de Deus foi tudo. Né? Enfim, ele realmente me fez permanecer com todas as pessoas. Então, eu estava na disposição de parar, realmente diminuir bastante a minha carga horária para ofertar, porque é isso, eu estava pensando em juntar o dinheiro de Suíça. Quando virou real, ficou uma quantidade que eu poderia passar os 3 meses se eu precisasse, sem trabalhar. E aí, só uma coisa que eu queria me corrigir, tá, gente? Porque ele está dizendo que eu sou chata, maluca, mas na verdade todo mundo é cuidadoso, de verdade. Um cuidado amplo. Todo mundo na comunidade tem, graças a Deus, esse cuidado. A Gabriela, a Larissa Ligeiro, todo mundo estava muito preocupado com a segurança, com o conforto, se dá tudo certo, né? Com todo mundo igualmente preocupado, todo mundo igualmente chato com isso, tá? Porque falam de mim, e porque eu realmente fui também. Mas o outro ponto também é que a gente quer que, apesar de ter a preocupação com a segurança e com o conforto, a gente não pode se fechar para a abertura da pessoa de correr riscos, de ofertar, de dizer assim, mas eu estou disposto a pegar esse dinheiro para eu usar para outra coisa, para mim, e que ia beneficiar a mim, e dizer, eu prefiro que esse dinheiro beneficie a muito mais pessoas, a que várias outras pessoas possam encontrar Deus. E, gente, de verdade, vocês veem muito isso por aí. Não é querendo colocar ninguém aqui no pedestal. É dizer que parece que, quando a gente diz isso, é lógico fazer isso. Na verdade, deveria ser, porque chega a ser matemático. Veja, é algo que beneficiar a mim. Aí, quando beneficiar a muito mais gente, faz sentido essa oferta. Não é uma coisa louca, desvairada. Faz sentido matemático também. Mas é difícil às vezes a gente entrar nessa dinâmica porque a gente está acostumado a viver em função das nossas coisas. É por mim, é meu projeto, eu. Parece aquela música do Lenin, um beijo, não é um beijo, de ficar sempre nessa lógica. É muito difícil, a gente quando vê, a gente acha esquisito, mas deve ser um pouco fanático também. Mas pergunta para pensar, faz sentido isso, a gente. Então, é isso. Organizaram a casa, né? Organizaram a casa e é importante dizer também que as pessoas de Petrolina começaram a se mobilizar, começaram a ir atrás de tudo para que aquilo ficasse seguro ou organizar a casa para receber Clarissa a princípio. Foi, perfeito. Meu Deus. Pode falar. Obrigada. Pronto, aí foi muito bonito isso, assim. Petrolina cuidou de tudo. Eles providenciaram cama. Aí, assim, eu não queria dizer isso, mas eu vou ter que dizer, porque, assim, Petrolina é uma cidade fria, bem fria, igual a Suíça.
as temperaturas se assemelham. Então, assim, a comunidade estava disposta a cuidar de todo o bem-estar. Então, por exemplo, eles me perguntaram: o que é que você precisa? Então, precisa que a gente providencie ar-condicionado? Precisa que a gente providencie uma cadeira porque eu ia atender online? Precisa que a gente, enfim, tudo. Quando eu cheguei lá, estava tudo pronto. Tinha cozinha, tinha geladeira, tinha o fogão. Eu cheguei antes do fogão, mas tinha um fogão de ar-condicionado, tinha tudo. Mas eu fiz a escolha, certo, de ofertar tanto os confortos. Então, eu não pedi ar-condicionado e eu não pedi cadeira. Eu fiquei atendendo nesse tempo na cadeirinha de plástico, essa normal, assim. Porque, de fato, a nossa comunidade ela não tem muito dinheiro. Então, o que na minha perspectiva, era luxo, eu pedi pra gente economizar. Mas tínhamos tudo. Eu cheguei, estava perfeito, clima agradável, cama, chuveiro, tudo que tinha de essencial estava lá, assim. A comunidade providenciou tudo. Tinha feira já, enfim, até nem precisei fazer feira lá, porque quando eu cheguei, assim, quase os primeiros 15, 20 dias foi tudo providência da própria comunidade, assim, dos membros de Petrolina, que me acolheram muito bem. Eu lembro que a primeira semana eu chegava e da hora que eu acordava, a hora de dormir, tinha alguém comigo, tinha almoço, tinha jantar, tinha tudo, assim, tudo bem providenciado, assim. E aí depois o Pops chegou, aí também teve isso com o Pops, depois o Lari chegou e tinha isso com o Lari, enfim, foi realmente tudo providenciado. E aí teve a chegada de Polly nessa história. Aí a Clarissa foi primeiro, mas veja que bonito, né? Clarissa foi na exposição de sozinha. O que já é assim, ela não estava achando que ia ter ninguém com ela, assim, eu vou sozinha, tá tudo bem. E de repente Deus não somente providencia toda a estrutura, mas também compunha essa delicadeza absurda, né? Eu sempre fico pensando, o mundo está cheio de guerra, de gente com fome, tanta coisa para Deus se preocupar. Ele vai se preocupar em achar alguém fazer companhia para uma pessoa. O pior é que sim, essa onipotência, essa onisciência cuida até daquele detalhe, né? É realmente absurdo. Então, não Polly como uma companhia para a Clarissa, mas sendo companhia também, porque afinal de contas é a experiência agora de Polly que chegou lá. Polly chegou lá para passar 15 dias, toda animada, cheia de saúde. Aí, o que foi que aconteceu? Foi por isso que eu falei do ar-condicionado, porque eu me senti muito culpada. Não precisa. Então, eu cheguei, foram 15 dias muito intensos, né? E eu lembro que eu falei sobre missão e missão, dar o que eu recebi, não sei o quê, fui com sede, com fome. Cheguei lá, no primeiro dia, eu lembro, eu partilhei com as meninas isso, que Cacá foi atender, a gente almoçou junto, foi maravilhoso. Minha gente, a experiência de chegar no centro da comunidade, saber que você vai ficar morando ali com sua irmã, e aí, tipo, ter o almoço simples assim e tal, numa mesinha de plástico. Olha, eu não tenho nem palavras, saudades, inclusive. Mas aí eu lembro que ela foi atender um momento, e como eu tinha saído cedo de Recife, ela deixou um colchãozinho, era um colchão, numa sala poente quer dizer, tipo, o sol bate à tarde, né? Na parede desse quarto, em Petrolina. Assim, tem o fator de que os ventiladores que eu tocava eu quebrava. Desde a gente ganhou um ventilador, a Polly quebrou, aí no mesmo dia a gente conseguiu outro. Polly derrubou o ventilador. Aí a gente ficou com um ventilador e outro remendado. A oferta tem que ser grande. Era uma coisa assim que eu não sabia explicar. Eu segurava e ele caía no chão. Era muito engraçado. A segunda vez ela ficou tipo olhando, espatalada com o início, como eu consegui. E aí, vou correr aqui. Pra somar isso, eu não queria falar isso, não, mas eu acho que eu vou falar, porque a gente tá falando sobre os confortos, né, que a gente abre mão. Tinha morrido um gato no teto do centro. Morrido um gato. Um gato morreu. Um gato morreu. E o cheiro estava maravilhoso. Cláudia tinha falado
falado para mim, quando ele foi para Trapa, meu Deus, não vou falar isso não, porque pode ter defensores dos animais aqui, mas vamos falar outra coisa. E aí o cheiro, juntou o cheiro, o calor, um colchãozinho no chão. Eu olhei ao meu redor, assim, eu sozinha na sala poente, e eu me perguntei o que é que eu estou fazendo aqui, entendeu? É um momento de cair em si, porque realmente em casa eu tinha uma série de confortos que eu me dei conta de que eu abri mão para estar ali em missão e ofertar aquilo também. Poucos dias depois eu adoeci e eu passei a primeira semana inteira, eu desidratei. O fim da história é esse, eu tive uma desidratação grande, assim, tipo, fiquei, não, tá tudo certo. Fiquei muito mal, mas vejam que coisa, duas coisas foram muito importantes para mim. A providência, né, o vínculo das pessoas da cidade, porque assim, não me faltou em momento nenhum nada. Eu acordava com o nome daquilo do médico, com o estetoscópio em cima de mim, porque as meninas tinham ido para a missa, aí na volta passavam lá, e graças a Deus na cidade temos médicos, tinha médico me examinando, eu em cima da cama. Outro médico da comunidade que trabalha em postinho conseguiu que me atendessem num posto, num horário que não atendiam para que eu tomasse 1 litro de soro, porque eu precisava, né? Eu lembro que chegou um caminhãozinho com um climatizador deste tamanho. Não, um umidificador da farmácia de um membro interno lá da comunidade petrolina. Tinha outro umidificador pequeno. Remédio não me faltou. Soro para tomar não me faltou. Não faltou ela tomar o soro eu não conseguia. E a outra coisa que foi muito importante foi o vínculo com Cacá. O Lari não tinha chegado ainda nessa época, que me ajudou muito espiritualmente, porque o que aconteceu? Eu adoeci e imediatamente o homem psicológico, Gabriel, não é porque não, é uma piada interna, é só porque eu vi ele ali, o meu homem psicológico, Gabriel, se desesperou, ficou muito frustrado, ficou muito chateado, porque como assim eu saio de Recife, no meio de um caos, eu vou me formar e eu deixei tudo, não sei se eu vou precisar organizar alguma coisa para vir para cá, e eu adoeço, eu não conseguia ficar em uma reunião inteira. E aí, conversando com o Cacá o tempo todo, com o Gabriel também por mensagem, com outros membros, eu fui entendendo que minha missão passava antes, e isso é muito importante, porque é antes de tudo, antes das atividades que eu tinha para fazer, a configuração. Né? E aí eu lembro muito de um trecho de Santa Teresa de Calcutá, que Cacá leu para mim, que falava sobre o processo que ela precisou fazer de deixar de simplesmente fazer as coisas por Deus, mas também aprender a sofrer por Deus e pela igreja, e ofertar isso e fazer disso uma oferta para aquela cidade, né? Enfim, foi um caminho que eu precisei fazer, né? Até o meu penúltimo dia eu ainda estava com o efeito da doença, assim, mas foi uma chave que eu precisei virar muito por causa do vínculo também. Então, um dos grandes benefícios e ganhos de viver uma vida comunitária. É muito bonito. E assim, Entendeu? Eu tombo. Outra coisa que eu gosto mais do que ver Clarissa tomando um susto, por isso que eu ri tanto. É muito prazeroso, eu costumo dar algumas nelas. Mas voltando, é muito bom porque elas assustam de verdade. Mas voltando, é muito bonito porque eu lembro que o Josiel disse ontem. A lógica sobrenatural da vida é diferente. Você pensa na lógica do mundo, né? A gente poderia olhar e dizer assim, foi inútil a viagem de Polly. Ela não foi para quase nenhuma reunião a semana inteira. Ela foi para resolver coisas, não resolveu nada. Foi inútil. Como assim foi inútil? Quando a gente vai ver a história de tantos santos, de tantas pessoas, não é para fazer coisas. Eu não estou indo para... Quer dizer, eu vou na disposição. E aí, quando eu
acontece isso, a gente entender, poxa, mas entender que esse sofrimento, que essa oferta está ali, veja, até na prática tem um fruto. Toda a comunidade, de repente, se vê mobilizada a cuidar, a amar, a se movimentar, a fazer coisas que se a menina não tivesse ido, não teria acontecido. Mas muito mais do que isso, a própria poli amadurecer a escolha. Porque é isso, a gente continua escolhendo por algo enquanto é prazeroso. É o amor até quando eu estou afim, que a gente está acostumado a viver. E não o amor até o fim. Veja, Jesus, na hora de ir para a cruz, ele não deixa de pedir ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Porque é agradável que ele ia passar, claro que não, ele sabia disso que não era agradável. Mas, quando entende que aquilo precisa acontecer, então que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele vai entendendo o que isso significa. Entendendo o que isso significa, sabe? E fazendo uma escolha consciente. Eu vou passar por isso, mas nisso eu vou encontrar um sentido. E isso é muito bonito de vivenciar. O que se seja o céu, entendendo que existe um céu, uma eternidade, uma lógica diferente daqui. Aquela coisa do resultado que a gente está acostumado a ser, quase como empresários de Deus, a gente tem que dar resultado, é completamente diferente. É como uma mãe que cuida de um filho, sabendo que o resultado, muitas vezes, não é ele conseguir fazer ou não fazer alguma coisa. É a gente ter certeza que ele se sentiu amado, é ter certeza que ali ele está seguro com a gente. É mais ou menos isso. É outro tipo de ganho, é outra lógica, né? E aí, nessa história, só para não deixar de pontuar, Larissa Queiroz, que é a esposa de Gabriel, que ele contou aquela história ontem, que é assistente de apostolado da comunidade. Estou dizendo que é a esposa dele, porque ele contou a história do pai dela, né? Só para vocês que não conhecem, situado. Larissa é assistente de apostolado da comunidade, é médica, né? E ela trabalha muito. Larissa trabalha muito. Ela tinha 10 dias de férias. Nesses 10 dias de férias, ela poderia, com a graça de Deus, o quê? Descansar. Mas ela tem duas meninas e resolveu escolher o casamento, porque ela estava prestes a casar. Então tinha 1000 coisas no casamento para resolver. A prova do vestido de noiva. A prova do vestido de noiva. Tinha muita coisa que estava ali na frente para acontecer realmente. Tinha essa prova do vestido. Era a primeira. Tinha não sei o quê. E aí vem a inquietação. Eu acho que eu devia também. E aí ela conversa, reza, entende? E resolve ir também para passar aqueles 10 dias de férias, deixando tudo de lado. Não resolvendo fazer para ali mesmo. Não resolvendo mais nada. Deixando, inclusive, para provar o vestido. Depois. E ela disse assim, se depois o vestido não ficar exatamente como eu queria, tudo bem, vai ficar como devia ficar. Minha gente, quem que casou e é mulher, sabe o que isso significa. Como assim? Se o vestido ficar exatamente como eu queria. Não, mas se for para deixar de passar os 10 dias lá, dessa inquietação, tudo bem, o vestido ficou lindo, perfeito, maravilhoso, um dos mais lindos que eu já vi na vida. É isso, é isso. Então, ela faz essa escolha e vai para lá. E as meninas têm esse tempo de vivência de amor mútuo, uma com a outra, naquela casa. E, claro, mergulhando nas questões da cidade, nos problemas, nas alegrias, conhecendo as pessoas, numa dinâmica de dormir e acordar como se a gente estivesse aqui. Vejam, aqui, a gente está vendo aqui na lógica totalmente diferente da nossa vida, né? Então, foram 10 dias dormindo e acordando num novo Éden, né? 10 dias, no caso de Larissa, 15 de Poli e 3 meses de Larissa. Foi muito bonito, assim, o tempo de nós três juntas, o café da manhã virava uma partilha, o almoço virava uma partilha com reunião, aí do almoço com a reunião e partilha a gente conversava sobre uma coisa que a gente precisava resolver, aí de noite a gente já estava muito cansada, mas a gente só queria partilhar um pouquinho como foi o dia, a experiência que a gente tinha rezado, que a gente tinha sentido, aí a gente ia até 11h30, meia-noite, aí depois Larissa dizia, vamos dormir, que amanhã, 6h30 da manhã, a gente tinha missa para ir. Mas antes de dormir, elas ficavam ensaiando ginástica artística rítmica e eu só aplaudindo, porque elas são ginastas. Para quem não sabe, além de tudo, elas são ginastas. Porque depois de 2 minutos, lá e eu, a gente começava a falar sobre a saudade que a gente tinha da GR, a gente fazia as acrobacias, que a gente ainda lembrava. Mas só algumas vezes. Brincadeira. Não, mas foi muito bonito, assim. E a Providência também, assim, tem algumas histórias bem bonitas da Providência, né? Que eu acho que vale a pena. Tem uma que eu acho linda, muito simples, mas Petrolina exporta uva, né? Aí quando as meninas chegaram lá, a gente foi fazer uma feira para o tempo da missão com as meninas. Aí a gente foi no mercado e aí a gente
comprou tudo que a gente precisava, a gente conseguiu comprar, mas não tinha uva. E a gente passou, eu acho que uns 10 minutos procurando uva, sem brincadeira nenhuma. A gente saiu rodando, procurando uva, não tinha uva, minha gente. Eu achei incrível aquilo. Aí beleza, a gente não vai achar uva, vamos voltar para casa. Não era necessário, não era essencial, não era nada, mas a gente estava na cidade que exporta uva, podia provar uva. Aí chegamos no centro. Eu acho, a gente terminou de guardar a feira. A gente não tinha terminado de guardar tudo. A companhia toca. Fábio, que é um irmão nosso de comunidade. Minhas irmãs, temos aqui 3 caixas de uvas para vocês. Minha gente, eu não estou brincando, e Poli e Larissa estão lá de prova. A gente só não levou uva. Ele chegou com 3 caixas de uva. Quando chegou a uva, a gente ficou assim, como assim? Sabe? Enfim, aí tem muitas pequenas intervenções de Deus. Aí tem outro dia, assim, que a gente estava no meio do nosso tempo lá, foi aquela chuva bem intensa. Não, foi no Rio Grande do Sul, quando teve a enchente, né, que inundou tudo. E aí, no sábado de manhã, a gente passou a manhã resolvendo coisa para doação, para levar as coisas que a gente tinha no centro que a gente poderia doar, nananana. A gente esqueceu completamente de organizar o almoço. Nesse dia a gente se despediu de Poli, teve um café da manhã com ela, porque ela foi embora. Aí ela saiu, depois do café a gente chegou, estava assim, resolvendo isso, quando deu meio-dia e pouca, eu olhei para lá e Lara olhou para mim e disse assim, a gente não pensou no almoço, e a gente tinha reunião de 1 hora. Aí eu, caramba lá, e agora? Fui pegar meu celular para tentar resolver, pedir alguma coisa. Aí quando eu peguei meu celular, Raíza, que é um membro da comunidade, tinha mandado uma mensagem, estou chegando aí com feijoada para vocês. Aí o nosso almoço chegou. A gente só tinha 30 minutos para comer, o almoço chegou. E enfim, porque não tem tempo, mas assim, teria várias pequenas histórias para contar. E eu acho que para falar um pouco do que fica da lembrança desse tempo, né? Eu estava lembrando do dia de ontem, do teatro final da Trindade aqui falando, e eu me lembrei muito desses dias lá, porque eu acho que foram dias muito intensos, os 3 meses de Cacá, os 15 dias meus, os 10 de Lari, de um constante lava-pés do início ao fim. Assim, eu posso dizer que eu tive meus pés lavados pelas meninas, né? Por Cacá desde que eu cheguei, depois por Lari, pelos membros da comunidade, né? Tive a oportunidade nas nossas partilhas a gente se amparar e fazer essa experiência mesmo de lembrar uma a outra da eleição, lembrar uma a outra do porquê a gente estava ali, né? Ser lembrada do porquê a gente estava ali. Ouvir, a gente foi com a inquietação de que o tempo que a gente tinha de missão anteriormente era insuficiente. Às vezes fica a sensação de que ainda foi insuficiente, era bom mais tempo, mas o tempo que a gente esteve lá vivendo o dia inteiro com eles, talvez isso tenha dado a sensação de que ainda é mais insuficiente, porque é a vida, entendeu? A gente precisa da vida, a gente precisa estar na vida das pessoas. Então, receber os membros da comunidade, gastar tempo com eles, assim, não em reunião, mas num jantar. Assim, o pessoal saía de lá de casa. Mas era nossa casa. Saía de lá de casa tarde, assim, e ficar com eles até o final e poder ouvir algumas coisas que nas nossas idas a gente não conseguia, e poder tocar um pouco de algumas situações particulares e poder, pelo menos ter o desejo de lavar os pés daquelas pessoas. Então, assim, é isso. Eu posso dizer que eu tinha aquela inquietação lá do início, né, do meu ano de 6ª etapa, enfim, o que era ter uma vida inteiramente, né, voltada para Deus. Não que a vida que eu tenho hoje não seja assim, mas eu acho que ter podido estar no centro, né, voltada às atividades, não somente às atividades, mas como o Gabriel fala dos membros internos, né? Hoje eu sou interna, já ser a reserva espiritual também, né? Poder habitar
aquele centro que é chamado a ser um farol para a cidade inteira, não somente para os membros da comunidade, mas um farol, um lugar onde as pessoas pudessem chegar e simplesmente falar e ter seus pés lavados ali. Para mim foi uma experiência muito marcante no meu discernimento, que foi antes, né? E até hoje. Ontem eu pude lembrar muito disso. É muito bonita a vida fraterna. Eu vou contar isso e acabo, prometo. Eu fiz 9 anos de comunidade. Acabou. Eu fiz 9 anos de comunidade e eu cheguei na missa de Corpus Christi e eu cheguei a tempo de sentar no banco. Mas eu comecei a ver todo mundo da comunidade chegando depois e precisando subir. E na hora eu fiz memória da experiência de Petrolina, da beleza da vida fraterna. E aí eu fiz, eu não posso abrir mão do conforto do banco. Vai ser muito pior participar da missa lá em cima. Mas para mim é melhor estar com os meus irmãos do que estar aqui no meu conforto, no ar-condicionado e tal. E aí eu fui subir e participei da missa lá em cima. E isso para mim foi de uma beleza muito grande, porque isso é a nossa vocação. A gente vai juntos. Então, para mim, não valia a pena ficar lá, sentada. Para mim, valia a pena estar com os irmãos. E eu tenho certeza que isso é fruto da experiência com as meninas. Foi revolucionário, é revolucionário a vida fraterna. E, gente, teríamos muito a falar ainda, né? Ainda bem que ainda teremos muito a falar, mas deu a entender aqui, que eu acho que é o principal motivo da gente estar aqui junto. A gente pensa que essas histórias estão nos livros, ou estão longe da gente. Não, acontece. Existe gente jovem, existe gente idosa, existe gente madura, existe criança, existe gente que hoje viva no nosso convívio o tempo inteiro, ao nosso lado, que estão buscando essa coisa extraordinária de nossa existência. Não basta essa vida, não basta o nosso fazer, não basta crescer, nascer, reproduzir e morrer, como diz Gabriel. É preciso ter um grande sonho. E esse grande sonho transforma a nossa vida ordinária, que acontece e nunca deixou de acontecer, com esses lampejos, com esses faróis para nós. Então, obrigada, Paulo, obrigada, Larissa, obrigada a todo mundo, para mostrar como um breve testemunho de que vale a pena, vale a vida e é delicioso, é maravilhoso. Como diz Gabriel, se alguém tiver uma vida mais bonita do que essa, me apresenta, eu tenho certeza que ela não existe.